Deus, por nos proporcionar mais uma noite agradável. Agradável, sim, muitíssimo, ó Deus, por estarmos em comunhão em só Espírito, ó Deus, não presencial, ó Pai, mas que o Teu Espírito nos une, sendo nós, ó Deus, tementes a Ti, sendo nós submissos à Tua vontade, sendo nós entendendo, ó Deus, a autoridade da Tua palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. E aqui viemos buscar, ó Pai, mais conhecimento, mais entendimento, para que seja feita sempre a Tua vontade sobre a vida de cada um, ó Deus, e de todas as famílias aqui representadas, ó Pai. Conduza, ó Deus, com toda a sabedoria e entendimento, a Tua palavra que será ministrada pelo irmão. E em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós assim oramos, ó Deus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. O estudo de hoje é o capítulo 29. Capítulo 29 de Gênesis. No capítulo 28, no final, na verdade, no final do capítulo 27, né? Entrando no capítulo 28, já é a saída de Jacó, a fuga de Jacó, né? Teve todo aquele plano, né, que foi organizado pela Rebeca, né? E aí o Isaac, né, consentiu. Aí inicia o capítulo 28, o Isaac abençoando e se despedindo do seu filho Jacó. Aí, a partir desse momento em diante, já inicia a história do terceiro patriarca, né, que é Jacó. Então, Isaac ainda vai viver muito tempo, né, mas a partir daí em diante a gente não vai mais ouvir a história mais de Isaac. A gente não vai mais ouvir. E o que vai acontecer? Durante o desenrolar agora da história, é somente, né, o foco agora a Jacó. Né? Jacó, que era o preferido de Rebeca, né? Provavelmente Esaú era um líder já dentro do seu grupo. E aí Jacó já era mais caseiro, né? Mais caseiro. E aí inicia uma grande jornada de transformação. Vai lá para fora, não tem mais? Tem uma jornada de transformação da vida de Jacó. E a gente vai dar continuidade, né, no capítulo 29. Lembrando que no momento que ele saiu de sua parentela, Jacó, ele saiu de lá sem nada, né? Sem nada, só no poder, né, de Deus conduzindo ele durante essa viagem, alimentando ele, vestindo ele, Deus providenciando todas as condições para ele. Então ele saiu de sua parentela, né, sem recurso. Aí, e agora no capítulo 29, já ele chegando na região onde o seu tio mora, o Labão. Vamos lá, vamos fazer uma leitura do versículo. Vamos fazer um primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 14. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naó? Responderam: conhecemos.
Aí ele novamente Jacó fala: ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Vamos parar aqui no versículo 14. Bom, eu vou explicar rapidamente esse trecho, né? Fazer um resumo desse trecho. Jacó, próximo de Harã, ele viu pastores, né, dividido em 3 grupos, né, de ovelhas. 3 grupos de ovelhas. E aí tinha um poço, que tinha uma pedra sobre o poço, tapando, né, a entrada do poço. Aí, o que ele perguntou? Né, se eles conheciam Labão. Aí disseram que conheciam Labão. Aí, inclusive, Raquel estava se aproximando. Provavelmente Raquel estava longe, né, quando ele começou o diálogo. Né? Aí só indicaram que Raquel estava já se aproximando e que era filha de Labão. Aí ele queria despistar os pastores. Ele disse: olha, por que vocês não dão logo de beber essa ovelha, tal, não sei o quê? Aí disseram: não, primeiro a gente tem que chegar todas as ovelhas, que incluía a Raquel, né, para poder dar de beber a todos. Aí tá bom. Ele quis dar o golpe, mas não deu certo. Aí, porque acredito eu que a tentativa dele era que eles tomassem, né, dessem água para as ovelhas e saíssem para poder ficar sozinho com Raquel e as ovelhas, né, para poder conversar com ela. Mas não foi possível. Aí foi quando Raquel chegou. Raquel chegou com as suas ovelhas. Raquel era pastora. E aí ele, vendo, o que ele fez? Ele se prontificou logo em tirar a pedra do poço, né, para poder dar água para, não só para as ovelhas de Raquel, como para os demais. Essa aí foi a ação desse início da história. A gente já percebe a atitude de Jacó, né? Ele é inteligente, ele conversa, ele toma atitude, ele toma ação. Então, a gente percebe assim a inteligência e a capacidade de Jacó. Aí foi quando Jacó encontrou com Raquel, né, e explicou toda a situação, e Raquel imediatamente foi ao encontro do seu pai, Labão, contar sobre
a vinda de Jacó. Aí, assim que Labão encontrou, também se emocionou, abraçou, né? Jacó contou toda a sua história, e aí ele percebeu realmente que Jacó era sobrinho dele, filho de Rebeca. Então, esse é o primeiro contato, né, de Jacó com os seus parentes em Harã. Esse aí é o momento, é o primeiro contato e o início de uma convivência. Agora, prestem bem atenção nos detalhes. Nós já estudamos a história de Abraão, né, com Sara, né, a história de Isaac com Rebeca, e agora inicia uma nova história, que é de Jacó com Raquel. Jacó com Raquel. Eu, particularmente, entre as três esposas dos patriarcas, né, acredito eu aqui mostrou mais personalidade, aqui mostrou um companheirismo maior com o seu marido, foi Sara. Sara, em nenhum momento, ela armou por trás de Abraão. Sempre, mesmo ela sendo muito dura nas decisões dela, sempre ela falava diretamente com Abraão. Tanto é que Abraão muitas vezes orava a Deus, pedia ao Senhor para que realmente se Sara estava correta ou não em relação às decisões dela ou aquilo que ela pedia dele. Aí Deus, né, dizia assim, não, eu faço o que Sara está falando. Então ela sempre foi muito, apesar de ser muito dura, mas ela sempre fez muito, ela foi muito parceira de Abraão e sempre fez tudo pela frente e sempre comunicou isso diretamente com ele. Então isso mostra muita personalidade dela, tá, de Sara. Rebeca já era mais por trás, né, arquitetava por trás, né? E acabou que ela que tudo na vida, tudo que a gente faz, Deus ele perdoa, mas não tira da gente as consequências, né? Então Rebeca, ela preferia tanto Jacó, né, o preferido dela, o filho preferido dela, Jacó, que no final de sua vida quem cuidou dela foi Esaú. E ela não teve a bênção de ver o seu filho retornar para a terra. Ela morreu antes de ver seu filho. No momento que ela despediu junto com Isaac de Jacó, a partir dali ela nunca mais viu o filho dela. Então tem muitas coisas que a gente faz, né, que isso fique de alerta para a gente, né, que Deus ele perdoa, tudo tem um propósito, mas as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, Deus não tira. Então, a gente já estudou a história de Sara, a história de Rebeca, e agora nós vamos entender um pouco da história de Raquel e a história de Jacó. Né? Os exemplos e aquilo que vão trazer para a gente. A primeira visão que a gente tem aí é que Raquel é uma mulher forte, né, e é pastora, né? Tanto é que ela conduzia as ovelhas. Então, a gente já tem uma primeira característica, né, de uma das esposas de Jacó. Outro detalhe importante que a gente tem que entender, antes da gente começar a falar sobre dessa relação de Jacó com seu tio Labão, é que o Labão ele tem uma imagem da família dele, da família de Jacó, uma imagem do passado. Quando a irmã dele, Rebeca, foi desposada, né, quando o empregado, né, o servo de Abraão foi até Harã para buscar uma esposa para Isaac, ele chegou lá, o servo, com muitos presentes e com dote, né, para pegar uma esposa, que no caso é Rebeca. E Rebeca era o quê? Era a irmã de Labão. Então Labão ele tinha o que? Essa imagem que ele tinha. Uma imagem de que a família de Isaac, né, é uma família rica, uma família próspera. Aí o que acontece? Ele vê Jacó chegando ali sem nada.
sem nada. Labão vê Jacó chegando ali sem nada. Então, tudo isso, esses detalhes a gente tem que assim, pegar para poder entender algumas situações que vão ocorrer. Porque Labão tinha uma imagem antiga da época da irmã dele, quando foi desposada, né, de uma riqueza que veio lá para o dote, para Rebeca, presentes para Rebeca, né? E agora ele tem uma outra imagem, ele está vendo uma outra imagem, ele está vendo Jacó chegando em Harã, né, sem nada, sem nada. Então, alguma coisa aconteceu para que Jacó chegasse ali sem recursos. E a partir daí vai se desenrolar essa relação entre Jacó e Labão. Vamos lá, versículo 15. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Durante um mês que ele ficou, que o Jacó ficou com Labão, durante esse período de um mês, provavelmente Jacó, a gente já observou que ele tinha iniciativa, né? Então, provavelmente ele se dedicou, né? Ele se dedicou e aí ele colocou uma boa imagem, ele projetou uma boa imagem para Labão. Pode falar, irmão Giovanni. Só uma pergunta, irmão. Ali no 13, segunda parte, depois, eu tô lendo NVI, né? Depois levou-o para casa. Então, Labão levou Jacó para sua casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então, deve ter explicado por que chegou de mãos vazias. Ele contou tudo, será? O que tu acha? Até que tinha comprado a herança de primogenitura do irmão, contou tudo, teve que sair correndo. Deve ter contado, né? Olha, irmão, não posso afirmar. Sim. Não posso afirmar porque a palavra ela não dá esses detalhes, né? Mas ele pode ter revelado, né, da saída dele para buscar uma esposa, né? Mas não sei afirmar se ele contou o que ele fez, da atitude dele, né? Porque o que ele fez foi uma coisa horrível, né? Então, não sei se ele falou isso. Até porque no desenrolar do texto, a gente observa que Labão não comenta nada, né, a respeito de alguma coisa errada que ele tenha feito, Jacó. Mas com certeza, Labão, um homem já de idade, já experimentado na vida, ele pode compreender que algo ali aconteceu para que ele chegasse nessa condição, entendeu? Mas não sei afirmar que ele contou. A palavra diz que ele contou tudo, né? Mas pode ser que contou tudo durante a viagem, o que aconteceu durante a viagem, né? Mas não posso afirmar porque durante o desenrolar da história a gente não observa isso, que Labão está sabendo direito dessa situação que ele fez, né? No caso, Jacó provocou. Pode falar, Claudemiro. Claudemiro, pode falar. Olha aqui. No versículo 11, feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. No versículo 13, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, o abraçou, beijou e o levou para casa. Então, quer dizer, ele fez o mesmo gesto, né? Ele fez o mesmo gesto. Isso mesmo. Já vamos dar continuidade. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Aí, versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia
Tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha, mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha, Jacó é romântico. Olha o que aconteceu. Já passou um mês, né? Não tinha recursos, né? Labão conversou com Jacó para definir a situação dele dali em diante. Aí foi quando Jacó fez essa proposta de casamento com a filha dele, Raquel. Raquel, ou um casamento, o dote de um casamento, ele era na faixa de 30 a 40 ciclos. De 30 a 40 ciclos, o dote de um casamento, né, para um casamento. E a pessoa servindo, né, servindo o seu senhor, ela recebia por ano 10 ciclos, em média 10 ciclos. 10 ciclos. Então, como ele colocou 7 anos, é como se ele estivesse pagando 70 ciclos para Labão. Então, era um bom negócio para o Labão. Era um bom negócio. E, claro, Labão aceitou de imediato, porque era um bom negócio para ele. Jacó lançou uma boa proposta para poder desposar Raquel. Agora, irmãos, vai entrar uma parte da história em que muita coisa na vida de Jacó vai mudar. Já vem mudando, né? Mas mais uma experiência na vida de Jacó. Vocês estão lembrados do motivo pelo qual, né, Jacó saiu de sua parentela. Né? Ele estava sendo ameaçado de morte por Esaú, porque enganou Esaú e enganou o pai dele, Isaque. Vocês estão lembrados disso, né? O que vai acontecer aqui é que Labão vai se mostrar um homem de negócios e interesseiro a tal ponto que vai enganar Jacó. Então Jacó ele já vai começar a colher aquilo que ele plantou, as consequências do que ele fez. Assim como ele enganou, né, a sua família, né, seu irmão e seu pai, ele vai ser enganado por Labão. Então são as consequências. São as consequências. Deus ele está agindo na vida de Jacó, mas essas consequências são um aprendizado para ele entender todas as ações dele e como ele deve se comportar daí em diante. E até então, vocês estão vendo, por parte de Jacó, uma mudança, porque ele está tendo uma postura de um homem honrado, né? Cumpridor de sua palavra, trabalhador, entendeu? Então, a gente está vendo uma ação correta, um comportamento, uma atitude correta por parte de Jacó, mas ainda assim não esteve livre das consequências de suas ações do passado. Continuando, alguém quer comentar até aqui? Pode falar, Rui, Rui, né? Rui Diogo. Então, aqui ele começa o aprendizado. Aqui ele começa a sentir o que o irmão sentiu, de todo o engano, né? E quando ele passa por esse grande aprendizado da vida, é que ele cai em si o quanto que ele fez o irmão sofrer. Então, esse aí é o trabalho de Deus. Deus começa
a trabalhar na vida dele, né? Como ele trabalha na nossa vida também, né? Quando a gente faz coisas erradas, ele deixa as coisas acontecer para que a gente possa olhar para trás e ver o quanto que a gente precisa crescer e voltar, né? Para resolver. Pode Um outro ponto do Sabidinho. Um ponto interessante, Davi, como tu comentou aí, um texto para a gente ver a característica de Labão lá no capítulo 24, né? O que me chamou a atenção ao ler esse capítulo é quando ele lá no 24, 28, né? Que a Rebeca recebe o presente por parte do servo de Abraão. Aí ela vai para casa, versículo 28, e a moça correu e contou aos da sua casa, de sua mãe, todas estas coisas. Aí o 29, ora, a Rebeca tinha um irmão chamado Labão, este correu ao encontro do homem junto à fonte. Aí o 30 ele vai explicar por que ele correu. 30, pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele. Então, no momento que ele viu as peças, né, a riqueza trazida pelo servo de Abraão, aquilo fascinou o Labão e o que ele fez? Isso motivou ele até ir a quem? Aquele servo, né? Então, isso mostra o interesse, assim, a perspectiva dele, isso que você falou, sobre ele agora colocar o sobrinho dele nessa condição, né, mostra justamente o caráter, as características dele, né? O que ele visava, de fato, o interesse dele, né? Tirar proveito. Seria ganância, irmão Alessandro? A gente pode ver que ele, como o irmão Rui falou, ele explorou, né? E é claro, Deus também trabalhando com Jacó, como o irmão bem colocou, a gente pode ver que é um aprendizado, né? E o Labão quer tirar proveito. Para ele. É um homem ambicioso. Pode falar a Renata, Geisa. Não, irmão, eu também fico observando que essa família já não tinha uma boa conduta, né? Que a Rebeca já era daquele jeito, enganadora, e o irmão Labão também já era uma coisa, então já era uma família bem duvidosa. Ei, Geisa, aí aproveitando, para onde que o Isaac mandou o filho dele, hein? Olha só, né? Já o Rui. O que a gente vê em tudo isso aí? Um grande aprendizado. Isso aí se chama ser humanice. Todo ser humano faz isso. Nós hoje que estamos para ver que o ser humano é o mesmo. Desde do Jardim do Éden até hoje. Isso aí se chama ser humanice. O ser humano faz isso. Graças a Deus que nós temos um Deus que é rico em misericórdia, rico em graça, que enviou Jesus para nos salvar. Isso. Graças a Deus. Pode falar, irmão Nivaldo. Oi, irmão. O bom disso tudo, de ver essa história, é que hoje na Igreja de Cristo não tem esses irmãos nem irmãs, né? Interesseiros, não é verdade? Né? Isso acontece, né? Para você ver que a história aqui para nos ensinar que ninguém é perfeito. É verdade. Situações podem acontecer hoje em dia no nosso meio, né? Porque, com certeza, Isaac ele educou muito bem Jacó. Passou muita informação a respeito à integridade, à obediência, à devoção a Deus, e mesmo assim errou, né? Errou. Então, por isso, pela graça de Deus, hoje, nós temos Jesus em nossas vidas, né? Porque nós não somos perfeitos e carecemos da misericórdia dele. Amém. Obrigado. Já? Giovanni. Rapidamente, o nosso irmão Luiz de Porto Alegre está participando do estudo, numa conversa hoje no almoço,
uma coisa que me chamou a atenção no ensinamento dele. E todos nós temos defeitos, todos nós. Temos que passar a olhar as virtudes do irmão e abafar os defeitos e orar para que esses defeitos sejam modificados. Não focarmos nos defeitos dos irmãos, e sim focarmos nas virtudes dos irmãos. Nós temos virtudes e defeitos, somos falhos, mas vamos sempre buscar focar, como Jesus focava. Jesus olhava os pecadores e focava nas virtudes, não focava nos defeitos, amava. Só um lembrete de hoje que foi muito bom essa conversa com o irmão Luiz aí. Nós vamos ver no decorrer das próximas aulas, né, esses erros e as consequências, mas no decorrer dos próximos anos nós vamos ver também a questão do perdão, da transformação. Tudo isso vai ser importante. É bom a gente entender tudo o que está acontecendo agora para a gente entender lá na frente o momento do perdão entre os irmãos, né? Então a gente vai ver muita coisa, a bênção de Deus quando ele vê que realmente seu filho foi transformado, né, teve a mudança, né, necessária para que ele possa ser o líder, né, do povo, né, escolhido por ele. Vamos lá, versículo 21. Ou não? Em que versículo eu parei já? Vai para o 21 agora. Já? 21. 21? Vamos lá. Já. 21. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens no lugar e deu um banquete. À noite, olha o golpe, à noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Ele sentiu agora na pele essa situação de enganar. 26. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos. Pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Independente de ser algo cultural, porque isso aí só foi uma desculpa de Labão, mas aí a questão é que ele fez com a intenção. No momento que ele viu que Jacó estava apaixonado, né, estava amando muito a sua filha Raquel, ele se aproveitou desse sentimento. Quando ele viu que Jacó jogou a proposta de 7 anos, ele disse: esse aí é capaz de fazer qualquer coisa, né, pela minha filha Raquel. Então, ele se aproveitou desse sentimento e conseguiu o quê? 14 anos de trabalho. 14 anos. E Jacó consentiu, né? Jacó ele poderia encerrar ali em Lia. Ele poderia encerrar ali em Lia. Já tinha casado, conseguido uma esposa, né? Ele poderia encerrar. Só que ele amava muito Raquel. Ele amava muito. E resolveu trabalhar os mais 7 anos. Entendeu? Então, é uma mistura de situações aí, né? Você vê um homem, né, que amava muito uma mulher, né, ele poderia encerrar aquela situação já com Lia, né?
Mas não, por amor a Raquel, ele trabalhou mais 7, que na verdade ele trabalhou 14 anos para Raquel, né? Para ter Raquel como esposa. Pode falar, irmão Diogo. Pode falar. Uma pergunta, eu não sei se o irmão vai entrar nessa linha ou vai se aprofundar aqui, senão você pode passar. Ele coabitou com a Lia. Ele casou com a Lia? Casou. Sacramentou, no momento que ele coabitou, ele sacramentou o casamento. Aí não tinha mais volta. Até porque foi feito um cerimonial e todos sabiam que quem estava entrando ali na tenda era a Lia. Então, perante o povo, Jacó estava casando com Lia. Então o casamento naquela época era coabitou, casou? Olha só, houve um cerimonial, que não havia um papel escrito, né? Então, há um cerimonial e aí fica perante todos, que os dois ficaram juntos. Então, ali se estabeleceu o casamento. Né? Se estabeleceu o casamento. Ele não podia mais modificar aquela situação, porque foi feito algo diante do povo. Foi feito diante do povo. O povo estava ciente que ele estava junto com Lia. Provavelmente, como Labão falou para o Jacó que aquilo era uma tradição, né? Uma tradição, uma norma, né? Que a filha mais velha que case primeiro. Então, provavelmente, todos que estavam presentes ali sabiam que quem estava se unindo ali com Jacó era Lia. Entendeu? Então, sacramentou o casamento. E na NVI fala, irmão, que quando o Labão fala para Jacó, deixa passar essa semana de núpcias, ou seja, estava casado, consagrado, aí depois eu te dou a Raquel. Isso. Deixa passar essa semana da cerimônia da núpcia. Não vou te dar agora, deixa passar a semana, depois eu te dou a Raquel. Então, é algo de costume, pelo jeito, né? Mas tudo indica que ele não sabia, né? Que Jacó não sabia, só as pessoas que estavam Jacó presentes. foi o Né? último a saber. O único que não sabia era ele, né? Pois tudo indica que ele não sabia, só as pessoas que estavam lá, né? Irmão Davi, na NVI fala em casamento, a palavra casamento. Isso. Pois é, uma celebração de um casamento ali. Quem? Natanael. A gente tem o Paulo e o Natan. Irmão, o que me chamou a atenção aqui Jacó, ele chegou a ver a Raquel, né? Ele sabia quem era Raquel. Aqui, ele recebe Lia, né? E o que eu vejo aqui? Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Ele deve ter bebido muito nesse dia, né, para não reconhecer, né? Nessa festa. Porque, poxa, deve ter. Ele até beijou a Raquel. Provavelmente, né? Você lembra da atitude dele com o pai dele? Que ele colocou uma pele, né, no braço dele, a roupa do irmão dele, aí então o cheiro, né, ficou o cheiro do irmão dele. Mas só que o pai então, dele provavelmente foi cego, algo né? bem preparado, deve ter colocado algum perfume da Raquel na Lia, um véu, né, dele, cobrindo o rosto, e fora que ele provavelmente tinha bebido bastante. Ele não enxergava bem, o pai dele estava cego, né? Era velhinho, né? Aqui já pode falar, Natan. Eu não sei se realmente ficou bem esclarecido a questão do casamento. O fato é que, pelo costume, uma semana, né? Uma semana. Esse costume se perdurou até no tempo de Jesus, no casamento lá da boda de casamento. Jesus participou, ele com a sua família. Também se perdurou esse costume. Então, é um tempo de 7 dias, né, de casamento. Quando o Labão fala assim,
versículo 17, decorrida a semana desta, é justamente o período dessa celebração. A partir do primeiro dia, Jacó já estava com ela, já estava a se deitar com ela, mas teria que passar uma semana para depois ser entregue a Raquel e, posteriormente, que vamos ver isso no decorrer da leitura aqui do texto, ele ainda exige que, segundo a negociação dele, depois de passar essa semana, daria a Raquel, porém, trabalharia mais 7 anos. Mais 7 anos. Então, motivado, logicamente, pelo interesse. Mas o fato é que ele recebeu a Raquel depois dos 7 dias passados com Lia, né? Já pode falar, Claudemiro. Quero falar com o Sandro. Meu Deus. Meu Deus, velho. Não, é porque era eu que ia dar a aula, só que eu e um problema no meu aparelho, então eu me atrasei um pouquinho. Eu peço perdão dos irmãos. Tá bom? Fica lá pronto. Tá perdoado, irmão. Fica tranquilo. Tá ok. Sandro. Um ponto que eu quero abordar dentro do que o irmão falou, o irmão Rui, se a gente olhar lá no capítulo 24, isso é muita questão lá do contexto, né, deles. Quando o Isaac recebe Sara, lá no versículo 66 do capítulo 24, diz assim, o servo contou a Isaac todas as coisas que ele havia feito, aí 67. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. Então, né, o casamento era no momento em que havia justamente esse contato íntimo, né, entre o noivo e a noiva. A gente percebe no capítulo 29 que a iniciativa da festa, claro, como o Davi disse, para dar o golpe, né, Davi? Para realmente fazer todo o arranjo, foi de Jacó, né, de Jacó. Então, ele bêbado, no dia das núpcias, vamos dizer assim, ele não reconheceria a noiva no estado que ele se encontrava da celebração. Então, provavelmente foi mais uma desculpa, um arranjo feito por Jacó para essa questão. O que, de fato, a gente pode perceber é que o casamento em si era justamente nesse momento em que tinha esse momento íntimo, né, entre o noivo e a noiva, como o texto lá de capítulo 24 diz que tomou para si, né, no caso a sua noiva, que era a Rebeca, só para deixar claro. Chaves. Está com o áudio fechado, irmão, Chaves. Tá. Eu estava observando no capítulo 24, Abraão manda buscar uma esposa da terra e do povo de sua família para Isaque. Abraão não permitiu que Isaque retornasse à terra de sua parentela. Por que não há o mesmo critério para Jacó? A gente observa lá no capítulo 31 que Jacó passou 20 anos na terra da parentela para a qual Isaque não foi permitido ir. Por quê? Bom, é porque houve toda uma situação. Primeiro, ele estava sendo ameaçado de morte pelo Esaú. Então, foi a maneira que a família, né, a Rebeca, a maneira como ela entendeu que uma justificativa, né, de mandar Jacó em busca de uma esposa para poder ele sair da presença de Esaú. Então, foi uma situação que eles tiveram que fazer para poder tirar Jacó da sua parentela, né, para evitar uma tragédia, e aí se iniciou aí a história de Jacó, né? Então, foi uma situação, provavelmente, se não tivesse acontecido isso, talvez Isaac poderia imitar o seu pai, né, Abraão, e mandar alguém para buscar uma esposa para o seu filho, né? Mas, naquele momento, para aquela situação, eles encontraram esse caminho para tirar Jacó de perto da fúria de Esaú. Foi a solução do momento. Vamos lá, gente. Vamos para o versículo 31. A gente já tem tempo, né? 31.
Aí, no caso, ele já tem duas esposas, né? Como bem frisou o Natan, Raquel ela foi dada em seguida, né? Ela foi dada em seguida, mas com a promessa de que o Jacó trabalhasse mais 7 anos, né? Então, ele não esperou mais 7 anos para ter Raquel, né? Ela foi dada em seguida, depois do período de festejo, né? Do casamento de Lia com Jacó, e foi dado Raquel. Então, nesse momento, após os 7 anos de trabalho de Labão, de Jacó para Labão, né? Ele recebeu, no caso, agora, em vez de uma esposa, 2 esposas, e aí com a promessa de trabalhar mais 7 anos, né, por Raquel. Né, por Raquel. Eu fui pesquisar o significado dos nomes, né, que às vezes o significado dos nomes ajuda muito. E o significado de Lia é vaca. Segundo, né, naquela época, eles davam muito valor aos animais, não era uma coisa incomum, né, atribuir um nome de um animal para uma criança, né, não era algo comum. E Raquel é ovelha, ovelha, né? São os significados, né, dos nomes das 2 esposas de Jacó. Né? O que tem um significado mais bonito é Sara, né? Que significa princesa. Mas uma diferença grande, né? Mas esses eram os nomes que o Labão deu para suas filhas. Né? A Lia, a Raquel é ovelha. Tá bom. Acho que gostamos. Versículo 31. Qual foi o resultado da atitude de Labão? Qual foi o resultado dele? De enganar Jacó. E qual foi o resultado de Jacó, da ação de Jacó, de ter sido enganado? Porque ele é alegre, né, depois de beber muito, né, ele não pode utilizar, como bem disse, isso como uma justificativa para não ter percebido com quem estava ficando naquele momento. Então, aí foram erros, né, um conjunto de erros. E qual foi o resultado disso? Que uma mulher infeliz, Lia, mulher infeliz, né? E é isso que a gente vai ver. E daqui em diante vai ter todo um desenrolar em cima dessa relação entre eles. Quando a gente for observar, porque nós vamos ver mais lá na frente que Lia vai ser sepultada no mesmo local onde Sara, onde Rebeca, Isaac foram sepultados, né? Mas aí a gente vai entender como ela conquistou isso, né? Como foi essa conquista? Porque ela recebeu essa bênção do Senhor, né? Porque ela vai passar por um momento difícil. E nós vamos entender um pouco do início dessa história. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Versículo 35. De novo concebeu e deu à luz um filho
Então disse: esta vez louvarei o Senhor. Louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Então, logo no início desse casamento, né, com Jacó, Deus vendo que Lia era desprezada, fruto de uma ação do seu pai, Labão, entendeu? E também uma consequência, né? E também da atitude de Jacó, que estava desprezando Lia. Deus abençoou Lia. Abençoou Lia, e ela concebeu 4, até o momento, né? Até o momento, né? Ela concebeu 4 filhos. O último, ela deu glórias a Deus, né? A Deus pelo seu filho, que o último foi Judá, né? Judá. Então, aí vocês já vão entender que vai ser a partir da linhagem de Judá que vai vir Jesus através da linhagem de Judá. Então, Deus ele viu o sofrimento de Lia. Ela não poderia desobedecer o pai. Naquela época, em regimes patriarcais, ela não poderia obedecer. Ela foi lá e cumpriu a ordem de Labão, seu pai. E Jacó poderia ter entendido que aquela situação ali era Deus agindo na vida dele. Mas ele não entendeu ainda, não compreendeu isso, né? E desprezava Lia. E Deus, o que aconteceu? Deus abençoou Lia, né? E ela concebeu 4 filhos. Alguém sinalizou que queria falar? Irmão Fernando. Pode falar. Ah, tá. Só para constar aqui, na Bíblia que eu tenho aqui, que é a nova tradução da linguagem de hoje, fala Leia, e a Helena também tem, acho que é NVI. Leia. Diz Leia também. A de vocês está escrito Lia. É Lia. É só uma variância da tradução. A tradução também está assim, Leia. NVI. Eu fiquei essa que eu não estou sabendo. E aqui diz aqui que Rúben, em hebraico, quer dizer, vejam um filho. Ele viu minha tristeza, né? Simeão, Simeão quer dizer, a palavra quer dizer ouvir. E Levi, a palavra que é parecida quer dizer unir. E Judá quer dizer louvar. Tem a tradução aqui. Que cada filho que ela dizia, né? Que com Rúben, né? Ela disse que Deus viu a aflição dela, que é o significado do nome de Rúben. Ou depois ela disse que Deus ouviu a sua aflição, e foi o significado do nome Simeão. E o outro que Deus iria unir mais o marido dela com ela, o significado de união, que é Levi. E no 4º filho, ela deu glórias a Deus, né? E o significado de Judá é louvor a Deus, né? Louvor a Deus. Então, foi de acordo com o sentimento dela, né? De cada momento o sentimento dela, mas foi os nomes dos filhos, né? Nomes bonitos, né? Fortes, com um significado muito forte. Os filhos de Lia. Mais alguma a gente está? É isso. Pode falar, pode falar. Fala aí, Natan, depois eu comento. Queria fazendo assim uma observação, colocando mais informações mais à frente, que ainda vamos ver. Mas assim, olhando desde já, como o pecado ele desde a criação, né, como não pecou, o pecado já faz parte da humanidade e, consequentemente, isso vai se mostrando de alguma forma. Mesmo na vida de homens que Deus tenha usado, ou está usando. Tudo isso que ocorreu desde dos acontecimentos com Rebeca,
Rebeca e seus filhos. Isso vai se refletindo ao longo das leituras, dos estudos que vamos acompanhar. Isso vai se refletindo nas outras gerações. Parece que a prática daquela família, onde saiu Rebeca, Labão, se transfere aos filhos. Porque, acredito eu, né, que Lia teve seus filhos, como, por exemplo, Rubem, que foi o primogênito, depois um deles, Judá, mencionado ainda há pouco aí. Eles são pivôs do que fizeram com José, o filho que Jacó mais amava, que era filho de Raquel, né? Então, são situações que vai se levando a outras gerações. Assim, uma aplicação para nós que somos pais, em tudo aquilo que nós fazemos, à vista e aos olhos de nossos filhos, tudo aquilo que nós ensinamos. Talvez nem em palavras, mas em ações mesmo, à vista e aos olhos de nossos filhos. Isso pode ser levado adiante, dependendo daquilo que nós fazemos, ou falamos, né? Se é verdade, se é mentira, ou se fazemos algo errado. Então, tudo vai levando, consequentemente, a gerações futuras, porque estão observando, estão aprendendo. E parece que é algo totalmente normal, porque vão fazer com José mais lá na frente, e ao ponto de levar o seu pai quase a morrer. Então, é uma situação muito, muito, muito difícil, né? Mas está na história, está registrado. São coisas que nós tiramos como aprendizado, né? Como aplicação para a nossa vida. Olha só esse comentário. Duas coisas, né? A gente pode perceber lá até no comentário que o Chaves perguntou, né, sobre por que José, por que Jacó tinha ido, né, e já Isaac, o pai dele, voltou, né, trouxeram a esposa. A gente pode ver que, independente disso, quando ele tem aquela visão lá no capítulo 28 da escada, né, Deus fala para ele, ao lado dele, Deus fala para ele lá no versículo 15, uma parte do discurso de Deus para ele, quando Deus fala, diz assim, ó, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei te referido. Então, era o plano de Deus, né? Era mantê-lo vivo, era levá-lo, como voltando de novo no comentário que o irmão Rui trouxe, né? De que era um aprendizado para ele, para que ele pudesse amadurecer, para que ele pudesse aprender com aquilo que ele fez, ele sentir na pele para que ele pudesse amadurecer, né? Como foi comentado, uma forma como a gente também amadurece. A gente aprende, devemos aprender com os nossos erros, né? Ter esse aprendizado para que a gente amadureça, a gente cresça, a gente se desenvolva. E aí, em razão disso, a gente pode ver que Deus ele estava dando a certeza para Jacó que ele está indo, por questões independentes das quais que sejam, né? Mas Deus está dizendo, ele vai trazê-lo de volta, em relação a essa questão. Em relação à questão lá que o irmão Claudemiro falou, não tem problema não, irmão, acontece. A gente sabe que, dependendo de tecnologia, muitas vezes a gente tem essas dificuldades. Não se preocupe, eu já vou lhe encaminhar o próximo PDF, tá bom? Sei que você se preparou e ia fazer o seu melhor. Vamos deixar para a próxima, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Irmão Rui. Eu gostei do comentário seu, irmão. Muito bom, é isso aí. Eu creio que todo exemplo na Bíblia é para nós hoje. O povo de Deus hoje escolhido, né? O Israel de Deus, né? É para nós. A gente aprende com Deus o quê? Paciência. Eu às vezes me pergunto, né? Se eu não escolheria os apóstolos que Jesus escolheu. Aí eu vejo o quanto imaturo eu sou, né? Imagina, eu não aceitaria, né? Jacó na igreja hoje. Eu mandaria ele embora, né? Por que Deus não matou Jacó? Tanta maldade que ele fez, né? Na minha mente, na mente do Rui, né? Porque por muito menos a gente manda os irmãos embora da nossa vida e às vezes da igreja. Por muito menos. E a gente vê o que a gente aprende nesse estudo aí, né? Que tem agora domingo, graças a Deus. A gente aprende com Deus a ter paciência, né? Ter paciência, que Deus vai trabalhar ali, Deus vai
Deus vai mudar ali. Muitas vezes a gente vira as costas para um irmão só porque ele pensa um pouquinho diferente de mim, ou porque ele fez alguma coisa errada. Eu acho, eu não lembro, alguém pode me ajudar aí, Jacó, o significado do nome dele, acho que é ladrão, eu não sei, não me lembro se é, né? Enganador. Enganador, enganador. Em outras palavras, ladrão, né? Enganador, né? Você imagina você, de tão enrolado que ele era, né? A pessoa tão enrolada, que até o nome dele era enganador. Você imagina, a gente nunca ia aceitar uma pessoa dessa na igreja. Por muito menos a gente já corta, não, esse aqui já não é mais meu irmão. Então, a gente aprende com Deus, né, esse exemplo aí, paciência. É por isso que muitas vezes, é por isso que a Bíblia diz, né, que não tire o joio da igreja. Por quê? Porque ele é com Deus, isso não é com a gente. Ele coloca, ele tira, né? Quem coloca as pessoas na igreja é Deus, não somos nós. Mas Deus coloca e a gente tira. Mas é um grande aprendizado. Obrigado, irmão. Porque se tirar o joio, vai levar o trigo junto. E alguém me falou uma vez que é fácil de ver a diferença do joio e o trigo. O joio, ele nunca, quando ele cresce, ele nunca curva. E o trigo, quando ele cresce, ele se curva, né? E o joio não, o joio ele fica em pé, orgulhoso. É com Deus, deixa Deus. Deus vai trabalhar na vida dele, ele vai curvar. Que nem ele curvou Jacó. Seu Nivaldo. Irmão, não vou rebater o que nosso irmão falou, é Beltrão, né? Ele falou e deu um exemplo interessante. Nós, graças a Deus, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Tem que ser exemplo. Eu sempre falo para minha filha, não adianta você querer arrumar uma pessoa que não seja da igreja. Se você for arrumar uma pessoa do mundo, você vai sofrer. Mesmo na igreja tem o sofrimento, mas estão juntos, né? A gente sofre junto, compartilha junto, sofrimento junto, e assim você vive. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Para que eles possam o quê? Seguir o caminho correto. Agora, nosso irmão Diogo, ainda bem que nós temos um juiz. Graças a Deus por isso. Ele é o nosso juiz. Você falou que não escolheria nenhum dos apóstolos. Eu não sou diferente daqueles apóstolos. Nós até estudamos essa semana sobre isso. Só pegou coisa ruim. E a gente também. Graças à misericórdia do Senhor. Ainda bem que Jesus morreu na cruz para salvar nós. Ainda bem que um dia nós entregamos a nossa vida para nossos pecados sendo perdoados, recebendo o dom do Espírito Santo, para que a gente possa honrar e glorificar a Ele. Porque nós não somos merecedores de nós, não carecemos nada. Tudo pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse pela misericórdia dele, olha, e a gente, vamos ter que permanecer até o final. Eu falo que na igreja é um hospital, só tem doente. Não adianta você querer escolher os melhores para trabalhar com você, porque Jesus não escolheu os melhores para trabalhar com ele. E olha lá, apóstolo do Senhor, ensinou o evangelho para nós. Hoje nós temos, graças a Deus, olha as histórias que nós temos aí. Às vezes você quer um marido rico para sua filha, mas ele não está em Cristo. Não tem a sabedoria. E aí, como é que faz? É complicado, né, nesse mundo. A gente tem que fazer a diferença por isso. Eu fico feliz por estar essa noite aqui, compartilhando com os irmãos, estudando, porque você fala assim, você vai estudar à noite. Amigo, o cara senta no sofá que é de televisão, né? Mas toda semana a gente tem estudo. E a gente tem buscado a cada dia, tem aprendido a cada dia com os irmãos, da gente permanecer juntos, num só propósito de honrar e glorificar o Senhor. Então, assim, que a gente possa permanecer firme. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Se ele venceu, nós vamos vencer. Porque não é fácil, nós vamos ser enganados todos os dias. E às vezes o nosso conflito maior é na igreja, não é fora da igreja. Porque o mundo já é do maligno, né? Então, obrigado, meu irmão, pelo seu estudo. Eu aprendi bastante, porque eu vou falar para você que o tempo que eu tenho de cristianismo, eu nunca peguei para ler Gênesis assim, sabe? A gente, às vezes, traz um estudo
você pega lá o tema e você vai. Você não vai lendo, né? Na parte, vou ler só Gênesis, vou ler. Você vê Mateus, Lucas, os evangelhos que a gente estuda, né? Mas assim, graças a Deus por isso. Obrigado aí, meu irmão. Bom, Luiz, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Bom estar aqui com todos. O Giovanni me convidou hoje, estou aqui. Que bom rever muitos irmãos que eu não via há muito tempo. E eu gostei muito do que o Nivaldo falou. Realmente, a misericórdia do Pai realmente é fascinante. Sabe, Gênesis capítulo 8, versículo 21, depois de todo aquele acontecimento do dilúvio e tudo mais, o Pai já sabia de antemão que o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Desde a infância. E se vê isso como aprendizado, bem o Rui falou, né? Um aprendizado. E eu claramente entendo, do meu ponto de vista, aquele casamento ali mal feito, vamos dizer assim, né? Porque a festa toda girava em torno de Jacó e Raquel. Era esse o casamento. Mas certo, beberam tanto que deitou-se com Lia, achando que era Raquel, quer dizer, pecado em cima de pecado. Aliás, o Pai Eterno, nunca aprovou poligamia na Bíblia. Você não vê uma passagem na Bíblia que Deus aprove a poligamia. Agora, onde é que está isso? Onde é que a gente pode pegar isso? A gente tem que ir lá para o Senhor Jesus em Marcos 10, quando os fariseus vão colocar o Senhor Jesus à prova. Lá em Marcos 10, versículo 4, né? Alguns fariseus, versículo 2 em diante, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Eles estão pondo o Senhor Jesus à prova. Olha o que o Senhor Jesus responde e fala sobre a questão, até de poligamia aqui. Então, Jesus respondeu, no versículo 5, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Um homem e uma mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Né? E os dois, não os 5 ou 6, se tornarão uma só carne. O Pai permitiu isso por dureza de coração também da humanidade. E a gente vê pecado sobre pecado, não vê um casal polígamo na Bíblia que teve paz em sua vida. Teve muito sofrimento. Sabe? Não se fala da mulher de Noé. Não se fala que houve poligamia de Noé com a sua mulher, mas viu que ela foi uma mulher que, enquanto ele foi fiel ao pai, na construção da arca e tudo mais, ela apoiou naqueles 100 anos ali, né, com 500 anos até os 600 anos, quer dizer, um casal em sintonia com o pai age. Agora, um casal que faz contra a vontade do pai, ou contraria a vontade do pai, como algo relacionado à poligamia, vem desgraça. A gente só vê desgraças em casais da Bíblia que foram polígamos. Então, a dureza nossa de coração é só pela misericórdia, como o Nivaldo falou, só pela misericórdia do Pai. Era para ser um casal, né? Mas o homem, por dureza de coração, assim como o divórcio, também cabe aqui a questão da poligamia. E gerou toda essa confusão, né? Eu já venho engano lá do começo. Não podia pensar assim, mas então como é que o mundo poderia se espalhar ou aumentar? Aí a questão de limitar o poder de Deus, assim como as filhas de Ló limitaram, foram deitar com ele, embriagaram o pai, quer dizer, pecado em cima de pecado. Nunca esperaram pela santa providência do pai de gerar as coisas conforme a vontade dele. E o pai vai dizer isso. Deus viu lá, né, que o homem tem o coração inclinado para o mal desde novo. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse pela misericórdia do pai, nós estaríamos todos fritos pelaquela cruz, aquele sangue derramado. Mas é só para contribuir um pouquinho. Giovanni. Irmão Davi, só para agradecer, glória a Deus, pela brilhante aula que o irmão nos trouxe da mensagem de Deus, a contribuição dos irmãos nos comentários. Estou muito feliz, temos 33 janelas abertas. Se lembra, Alessandro, começamos com poucas janelas e, graças a Deus, todos os dias da semana, nos estudos que nós temos divulgados aí, nós temos, no mínimo, 30 janelas abertas e cada vez mais está aumentando.
Eu estou muito feliz de ver tantos irmãos aqui, casais, homens, mulheres, irmãs, estudando a palavra de Deus. E, como diz o autor de Hebreus, né, a mesma congregação, mesma virtual, ela serve para nos edificar, nos encorajar. E domingo é o primeiro dia da semana, mas muitos já chegam cansados da semana, né? E nós estamos aqui, muito felizes com todos os irmãos aqui, tá bom? Compartilhar essa alegria de ver os irmãos aí. Obrigado, Luiz, por ter aceito o convite aí. Mais um irmão aí, engrandecendo esse estudo aí. Amém. Seu José. José Valdivino. É esse mesmo, Valdivino. É o que o Senhor Jesus Cristo falou há 3.000 anos atrás, ou 4, ide e prega o evangelho. Hoje está acontecendo. Você vê que aqui hoje, nessa sala, tem gente de vários estados do país. E está todo mundo fazendo comentário e ficando cheio do Espírito Santo, com um estudo tão bem aplicado que está de hoje à noite. Amém por esse estudo. Amém. Até dos confins da terra, né, seu Valdivino? Aqui de Manaus. Até onde a internet... Manaus é o cabeça, hein? Porque o estudo começou lá, né? Irmãos, obrigado pela presença de todos, né, pela participação, pela contribuição na aula. A gente ainda vai falar muito sobre essa questão da poligamia nos próximos capítulos, né? E o que Deus transformou a família, estabeleceu, no caso, a família, colocando somente um homem e uma mulher no relacionamento, porque ele viu que naquela época e nas épocas anteriores nunca deu certo, né? Nunca deu certo. Só sofrimento, destruição, filhos favoritos, filhos desprezados. Isso a gente vai verificar nas próximas aulas e a importância de Deus estabelecer a união somente entre um homem e uma mulher. Fiquemos à vontade, a aula encerrou. Aí o Sandro, tem alguém para fazer a oração final? O Paulo, oração final com Paulo. Vamos orar assim, irmão. Queria agradecer o irmão Davi aí antes, né? O comentário, eu deixei o comentário para o final, porque eu já ia orar. Então, agradecer a dinâmica da aula, que foi muito bem colocado, irmão. Obrigado. Muito enriquecido também com todos os comentários que foram feitos, né? O irmão Luiz aí fez um comentário interessante. Até estava vendo aqui em Mateus 5, quando Jesus disse que Mateus 5, 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. No 28 ele diz, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, a gente vê que o coração do homem, como todos os irmãos falaram, né? E até mesmo o irmão Nivaldo fez uma excelente observação. Se não fosse a misericórdia do nosso Deus, né? Que seria de nós, né? A gente coloca a culpa em Adão e Eva, que pecou nos estudos de Gênesis, mas o próprio Paulo diz que todos pecaram. Então, é graças a essa misericórdia do Senhor, né, que nós estamos até reunidos aqui hoje, né? E como hoje é o primeiro dia da semana, né, irmão Giovanni? Nos reunimos para lembrar desse amor de Jesus. Então, eu quero agradecer a aula, né? Agradecer o irmão Alessandro por essa iniciativa aí, desse estudo do livro de Gênesis, que nos ajuda bastante a também olhar um pouco para a Antiga Aliança e nos identificar, né? Com todas essas histórias aí, nós vamos cada vez mais sendo lapidado pelo Senhor. Vamos orar então, amados. Podemos orar? Vamos lá. Soberano amado Pai, Criador, obrigado, Deus, por este primeiro dia da semana, onde nos reunimos como igreja, como reino, Pai, como nação e sacerdote do Senhor, para glorificar e lembrar desse grande amor de Jesus por nossas vidas. Somos gratos por esse momento, Pai, que tivemos, e até mesmo pelo que acabamos de ter agora, nesses estudos que estamos fazendo toda semana, Pai, buscando cada vez mais ser parecido com aquele que Tu queres, que é Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Pai, realmente lembrar e mostrarmos, Pai, essa nossa dedicação, buscar cada vez mais a Cristo Jesus em nossas vidas, Pai. Buscar sempre o fruto do Espírito, Pai, para cada vez mais olharmos e vermos Jesus
em nós, essa luz que brilha, para que nós possamos, ó Pai, olhar e caminhar na sua obediência, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um aqui nas suas dificuldades, que mesmo tendo nossas batalhas, nossas dificuldades com relação à saúde, com relação a trabalho, emprego, no dia a dia, Pai. Muitos aqui têm muitos desejos e orações para fazer, mas sabemos que Tu está no controle de todas as coisas, Senhor. Por isso a história está aí nos mostrando que nada sai do Seu controle. Nós temos é que realmente obedecer aos Seus decretos. E por isso que o Senhor possa nos dar esse alívio cada vez mais, Pai. Cada vez mais que buscamos os estudos da Tua palavra, nós possamos, Pai, ter cada vez mais essa identificação com esse Teu grande amor. E é no nome dele, de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que agradecemos por mais uma noite. Amém. 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 Obrigado a todos os Boa noite, irmãos. pela aula. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. a todos. Beck, Dona Jura, boa noite. Obrigado para os irmãos. Boa noite, obrigada, irmã. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. vem o capítulo Chega na hora amanhã, viu, Lico? Boa noite a todos. Nivaldo e dormir. Boa noite, Chega na hora, viu, Lico? Amanhã, viu? Não chega atrasado não, viu, Renato? Hora, nunca chega atrasada. Amanhã é 18 horas do país de Manaus, tá, Lica? Amém. 18 horas de Manaus, Lica. 18 horas de Manaus.